Salve, salve nação! Galera, o Abel Ferreira não vai poder estar à beira do gramado. Isso quer dizer que o Flamengo pode ter uma oportunidade de ouro. Todo mundo sabe que o grande craque do Palmeiras é o Abel Ferreira, gente. E ele não vai estar lá. Ele foi punido, pegou um gancho de 2 jogos. E, claro, o nosso querido Felipe Luiz pode usar esse fator. Claro, o Abel Ferreira pode estar lá no camarote, onde é permitido ficar, e vai comandar o time lá de cima. Mas o sentimento de gramado, onde ele está acostumado, o falar diretamente com os atletas, coisa que ele faz muito bem, isso não será possível. E hoje pode ser o grande trunfo do Flamengo contra esse Palmeiras que é tão estável. Será que vai continuar estável sem a presença do seu técnico à beira do gramado? Tudo isso e muito mais aqui agora no canal Bem Posicionado. Vou trazer a escalação do Flamengo e os desfalques, tanto do lado do Flamengo quanto do lado do Palmeiras. Já trouxe o desfalque da Abel Ferreira, o Felipe Anderson também não joga. Felipe Anderson também é ausência nesse jogo. E o Palmeiras, sempre muito forte, principalmente coletivamente, vai encarar em casa o Flamengo. O Flamengo não deve levar para essa partida os lesionados, o De La Cruz está lesionado, o Eric Pulgar está lesionado, mas também o Alan, que são os 3 volantes lesionados, né? Mas também não deve colocar o Pedro para jogar. Que isso, Rodrigo? O Pedro está lesionado? Não, o Pedro não está lesionado, mas joelho, que acabou de voltar de lesão, jogar no gramado sintético, acho muitíssimo difícil o Flamengo escalar o Pedro no jogo de hoje por conta desse gramado sintético. Esse debate já está esquecido, já esfriou sobre o gramado. Uns gostam do gramado sintético, outros não. Muitos falam que é melhor um gramado sintético do que um gramado ruim, cheio de buraco. O fato é que o Mundial batendo na porta, daqui a uma semana mais ou menos, uma semana não, mas uns 10 dias, o Flamengo vai estar estreando no Mundial. E aí, meu parceiro, não dá para colocar o Pedro numa furada como essa do Palmeiras e correr o risco de não tê-lo no Mundial, que vai ser um tapete. Então, Pedro é o provável destaque, além do já conhecido, é o provável destaque do Flamengo nesse jogo contra o Palmeiras. Acredito que deve ser um jogo muito pegado, de muita luta, então é jogo para Juninho. Acredito que o Flamengo vai jogar num 4-3-3, porém, o Juninho e o Bruno Henrique devem estar lá na frente pressionando a saída de bola. Provavelmente também a estratégia da Abel Ferreira é deixar o Flamengo ficar com a bola. O Flamengo ele acaba propondo o jogo com qualquer time que ele atue, mesmo sendo um time de grande porte como é o Palmeiras. Então, o Palmeiras deve abusar das bolas longas, principalmente para o garoto Vitor Roque, que deve estar doido para fazer um gol no Mengão. Ele que jogando pelo Atlético Paranaense teve sucesso contra o Flamengo e agora defendendo as cores do Palmeiras, com certeza quer fazer um golzinho num jogo tão importante. Agora, o Flamengo tem elenco para encarar isso aí. Os volantes, Everton Araújo, que sobra em campo, e o Gerson deve ser recuado para segundo volante. Isso deixa o Flamengo com uma boa saída de bola com o Gerson e um bom poder de marcação, até mesmo físico, do Everton Araújo. Então, volante é isso. Zaga titular, Léo Pereira e Léo Ortiz, esquece. Lateral direito, Varela, o Wesley está suspenso. Lateral esquerdo, Alexandro. Lembrando que o Ayrton Lucas pode entrar nessa partida na lateral esquerda, se necessário, e o Danilo pode entrar na lateral direita. Lembrando que o Danilo vem jogando muito de zagueiro, mas se o Varela sentir alguma coisa, se o Varela tomar um cartão, ou se o Varela der muitos espaços ali pela lateral direita, o Danilo pode ser uma opção de ataque. E aí, lá na frente, Bruno Henrique, Juninho e Arrascaeta devem fazer esse ataque aí. Mas também há a possibilidade de colocar o Cebolinha, que está liberado para jogar, o Michael está liberado e o Luiz Araújo está liberado. Então o Flamengo vai ter aí, no seu trio de ataque, 6 jogadores. Michael, Cebolinha e Luiz Araújo, velocistas. Juninho, Bruno Henrique e Arrascaeta com um pouco mais de cadência. Talvez, Rodrigo, um time equilibrado seja Bruno Henrique, velocidade, centroavante, intensidade, Luiz Araújo e Arrascaeta. Não tá tão ruim esse ataque, não tá tão ruim, não. Mas o fato é que
O Flamengo vai ter um jogo dificílimo, que vale 6 pontos. A gente não só tira 3 pontos do Palmeiras, como soma 3 pontos e podemos embarcar lado a lado no mesmo voo Palmeiras e Flamengo com apenas um pontinho de diferença no Campeonato Brasileiro. Não, confesso para vocês que o Palmeiras também está preocupado com esse embarque para os Estados Unidos. Afinal de contas, quer chegar nos Estados Unidos com força máxima. Não vai ter tempo de treinar lá, gente. O treino já está acontecendo. O Flamengo viaja, tem todos os trâmites, né, de embarque, desembarque, hotelaria, barararará. Chegou nos Estados Unidos, 2, 3 treinos, sentiu o clima, torcida, campo. Flamengo e Chelsea, dia 1º/6. Então, meu parceiro, não tem tempo de chorar. Antes de embarcar para os Estados Unidos, o Flamengo ainda faz jogo decisivo também contra o Tátira pela Copa Libertadores. E depois ainda pega o Fortaleza dia 1º/6. Olha só, dia 1º/6, Fortaleza, depois Chelsea. Tá bom para você? Vai ser um junho espetacular aqui no canal, bem posicionado. E, é claro, trazendo tudo para vocês desse super campeonato mundial de clubes da FIFA. Quer ficar por dentro de tudo que acontece? Cola aqui com a gente. Vou passar agora algumas informações sobre os jogos de ontem. Teve clássico no Rio de Janeiro, Fluminense no Maracanã contra Vasco da Gama e o Vasco saiu na frente. O menino do Vasco falou um monte de abobrinha. E aí, meu parceiro, o Fluminense virou com gol contra do Vegete. Quem vê assim, teve gol do Rian, do Vasco, e teve gol do Vegete. Ué, o Vasco não ganhou? Teve 2 gols do jogador do Vasco, mas o Vegete conseguiu a proeza de fazer um gol contra. O cara é tão goleador que ele faz até contra. E o Fluminense, na última bola, conseguiu virar no Maracanã. E aí, simplesmente o Guga, aquele Guga do Atlético Mineiro, simplesmente mandou calar a boca, deu aquela treta toda que estava viralizando nas redes sociais, mas o Guga fez uma partidaça e ainda fez o gol da vitória. Valeu, Guga, tamo junto. Do outro lado, o São Paulo segue na crise infinita. Não joga Super Mundial, sofre na Libertadores, sofre na Sul-Americana e sofre no Brasileiro. O ano do São Paulo não está nada espetacular. Olha que tem Lucas, tem Oscar, tem Luiz Henrique, Luiz Gustavo, zagueiro, volante, com grandes estrelas no time, Caleri e Lucas. O São Paulo não engrenou ainda na temporada. Perdeu em casa para o poderoso Mirassol. Que isso, Rodrigo? Perdeu em casa para o Mirassol. Lembrando, gols do veterano Reinaldo, ex-Grêmio, ex-São Paulo também. Acho que o Reinaldo jogou no São Paulo? Reinaldo jogou no São Paulo. E não teve essa de não vou comemorar, não. Comemorou muito o Reinaldo. Teve lei do ex, o Reinaldo fez um dos gols. E o Gabriel, lembra quando o Flamengo estava em crise? 2014, 2015, 2016, que tinha um ponta-direita, Gabriel, que veio do Vitória? Ele mesmo. Chegou em algum momento a ser chamado de Gabigol no Flamengo. Ele conseguiu o primeiro gol, um belo gol. E o Mirassol venceu o poderoso São Paulo no Morumbis por 2-0. Outro jogo, um jogo bem ruizinho, esse jogo eu assisti, Atlético Mineiro e Corinthians. Achei que seria um jogo melhor, pelo tamanho dos clubes, né? Mas não, ficou no 0-0. O Atlético Mineiro esteve mais próximo do gol, jogando em casa, mas o placar ficou em 0-0. Tá rolando agora o segundo tempo entre Grêmio e Bahia, 0-0 também. E daqui a pouco tem o filé do futebol. O filé do futebol será entre Palmeiras e Flamengo esse domingo. Para assistir esse jogo, uns torcendo a favor, outros torcendo contra. Também tem Sport Recife e Inter. O Inter está numa crise danada também, mas o Sport está na zona do rebaixamento, lanterna, tem tudo para perder esse jogo também. Mais tarde, Vitórias e Santos, com o Neymar retornando ao time às 18h30. E fechando a conta, Fortaleza e Cruzeiro às 20h30, galera. Que isso? E amanhã, Red Bull Bragantino e Juventude. Beleza? Se curtiu, deixa o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se. Afinal de contas, posicionamento é tudo, meus queridos. Vamos que vamos, vamos para cima. Vamos com o Mengão para mais uma vitória. E quem sabe viajar para os Estados Unidos muito próximo da liderança. Tamo junto. Obrigado pela paciência. Bota aqui para mim. Será que o Mengão vai fazer bonito nesse Mundial de Clubes? Eu acredito. Mano,
Nunca te pedi nada, Flamengo. Só não cai na fase de grupos. Se classificou para as oitavas, quartas, semi, tamo no lucro. Eu só quero a oportunidade de jogar um mata-mata. Só isso que eu quero. E de preferência vencer o mata-mata. Tamo junto, aquele abraço. Até daqui a pouco no jogo Palmeiras e Flamengo. E é claro, vai ter pós-jogo.